Boa noite, irmãos galácticos. A caçadora de OVNIs está no ar. É. Boa noite, TV Galáctica. Boa noite, TV Cotia. Boa noite, TV Cron. Sou Vilma Amazoni, para quem não me conhece, ufóloga contatada. Inscrevam-se no meu canal, Vilma Amazoni, e no canal do meu amigo Rodrigo Cunha Ufologia. O tema de hoje, contatos imediatos. Vamos lá? São muitas as raças de alienígenas presentes no nosso planeta. Sim, podem acreditar. Reptilianos, os greys, os nórdicos, arcturianos, andromedanos, sirianos, lirianos e os de Orion. Entram na nossa casa, pois é, geralmente à noite, quando dormimos, na maioria das vezes, nem sempre isso acontece. E podem até nos levar, nas suas naves, isso também pode acontecer. Hein? Bem, isto nós podemos chamar de abdução. A abdução pode ser consensual ou não. Né? Muitas vezes é consensual, sim. Né? O humano aceita, pode até aceitar, né? Dependendo do caso. E muitas vezes, a maioria das vezes, não, né? Nós somos obrigados, né? Em alguns casos, são feitas experiências com os humanos. Colocam implantes ou até retiram substâncias como o esperma e, no caso da mulher, até os óvulos, para que possam produzir seres híbridos. Isso é muito chocante, não é mesmo? Isto é o que acontece é uma junção com eles, né? Eles fazem uma junção, né, deles com essas substâncias e aí então eles fazem a produção dos híbridos, né? Estes fatos geralmente acontecem com seres menos evoluídos. Prestem atenção nisso, não é? Eles fazem uma espécie de experiências, né, com as pessoas. E isso acontece com os seres que não são lá muito evoluídos. São os oportunistas, que estão apenas interessados nas suas reproduções, outras coisas também, né? Porque nem sempre as substâncias retiradas do nosso organismo, nem sempre é para uma reprodução. Servem também para outras coisas, e muitos deles até se alimentam, né, da própria carne humana, né, que nós chegaremos lá, então, né? Alguns nos levam para somente mostrar outros lugares. Tem aqueles que vêm, nos pegam e nos levam para fazer um passeio. Isso já aconteceu comigo. Muitas vezes no astral, e muitas vezes bom, já aconteceu de pegarem as pessoas mesmo nas estradas e tudo mais, e levam mesmo, e fazem alguns passeios e mostram algumas coisas, e depois trazem de volta. Mas nem sempre, né, deixam no mesmo lugar. Muitas vezes deixam em lugares completamente diferentes, né? Isso tudo depende do tipo do ser, né? Que espécie, que raça, se é evoluído ou não, né? Essas coisas acontecem, né? Esses fatos geralmente acontecem com seres menos evoluídos, oportunistas, que são apenas interessados na reprodução. Alguns nos levam para somente mostrar outros lugares e até dão orientações. É muito legal isso aí, né? Isso já me aconteceu, né? E levam para conhecer outros lugares e é muito interessante essa questão, porque vemos coisas incríveis e vão nos explicando o que acontece, e isso tudo, o que eles fazem, por que eles fazem isso?
é para mostrar que nós não estamos sós aqui no planeta, porque esse é o ponto principal, que hoje as pessoas se preocupam mais com a matéria e não acreditam, né, que exista vida fora da Terra. Mas acontece que isso daí é real, não é? Hoje, então, mais do que nunca, nós sabemos da presença deles aqui no planeta, não é? Então, é assim, algumas voltinhas podem acontecer, voltinhas, né? Voltinhas e logo trazem de volta e tal. Mas também poderão acontecer em casos de levarem horas e horas, não é? Um passeio mais longo, e em outros casos até dias, como nós já temos relatos, muitos relatos, né? De pessoas que ficaram aí dias fora de casa, né? E para eles o tempo não é de acordo com o nosso tempo, né? A impressão que se dá é quando essas pessoas são levadas e ficam por 3, 4, 5 dias fora, e quando voltam, elas não perceberam esse tempo. Para elas, aquilo foi uma coisa muito rápida. Então, são coisas assim misteriosas que nós um dia talvez tenhamos as nossas respostas para isso, não é? Esses relatos, né, de pessoas, né, que são levadas, né, são relatos bastante chocantes, né? Alguns deles muito chocantes, né? Que são deixados depois em outras cidades e tudo mais. Algumas vezes tudo é feito em questão de segundos, não é? Mas muitas vezes, né, muitos não fazem mal algum, apenas querem provar que não estamos sós no universo. Isso é muito importante, né? Que hoje as pessoas deveriam estar mais cientes, né, do que está acontecendo na realidade, porém estão totalmente fora da realidade, não estão levando as coisas mais a sério como deveriam, né? A expansão da consciência é algo tão importante e que as pessoas deveriam se dar conta disso, né? Abrir o leque de conhecimentos, procurar saber mais do que está acontecendo, por que está acontecendo tudo isso no planeta, e não, infelizmente, as pessoas estão, a maioria das pessoas, né, estão muito fora disso daí, né? É muito triste, né? Porém, outros veem o humano apenas como objeto de estudo. Alguns são assim mesmo, né? Eles veem o ser humano. Nós não sabemos de onde vêm essas civilizações, ou se eles já estão por aqui mesmo. Alguns deles, né? A maioria, talvez até estejam já por aqui, mas nós não sabemos por que eles fazem uso do ser humano assim como objeto de estudo. E fazem experiências que ficam marcadas para o resto da vida. Isso é muito cruel, né? Nós temos relatos de pessoas que sofreram por experiências tão graves e tão cruéis, né? Que quando voltaram já não eram mais a mesma pessoa, ficam alucinadas, perdem até mesmo a razão. Isso é muito sério mesmo, né? Essa questão do contato com o extraterrestre é algo que ainda necessita de muito esclarecimento. Nós estamos numa fase de engatinhando, nós estamos com o bebezinho engatinhando. Somos criancinhas ainda aprendendo a como agir numa situação desta. Bem, é muito difícil, né? Já aconteceram até mutilações, gente, é cruel, né? Essa questão de colocar implantes, tal, até aí, né? Que não é algo que nós devemos entender como natural, né? Não é uma coisa natural. Já é cruel, né? Essa questão de colocar implantes, né? Implantes em todos os lugares. São colocados em todos os lugares implantes, né? É na mão, é no braço, é no olho, é nas costas, é na perna, é uma coisa bem cruel mesmo, né?
que existem relatos aí muito sérios, né? Agora, quando acontecem as mutilações, ainda é pior ainda. Né? Aí, então, nem se fala. E quantas pessoas são levadas e desaparecem, né? Tem essa questão também do desaparecimento de muitas e muitas. Olha, nós temos aí uma quantidade gigantesca de pessoas desaparecidas, e essas pessoas desaparecidas, nós não temos noção do que aconteceu. Então, fica aquela busca pela polícia e tudo mais, e nada acontece, né? As pessoas nunca mais são vistas, né? São levadas de uma maneira assim, misteriosa, vamos dizer, né? Uma criança que vai lá na padaria, de repente desaparece. Muitas vezes são casos que confundem com pessoas que levam para fazer rituais e etc. e tal, e na verdade nem sempre é isso. Muitos casos são de abduções mesmo, principalmente aquelas pessoas que moram muito próximas a florestas, matas, assim, quando desaparecem, muitas vezes mesmo são casos de seres como reptilianos e tal, que vivem naquela região, né, escondidos sobre subsolos e tudo mais, e eles vêm e pegam mesmo as pessoas, né? E esses reptilianos, eles se alimentam das pessoas, né? Infelizmente é assim mesmo, né? São experiências muito sofridas, né? E também isso acontece com os animais, né? Muitos e muitos e muitos animais são vítimas desse tipo de abdução, mutilação e casos incríveis, né? De muitos animais que aparecem mortos do nada, né? Nada aparente. Outros são vistos de uma maneira sem absolutamente sangue nenhum no corpo. Eles fazem uma perfuração de uma maneira impressionante, como fosse uma cicatriz, aliás, um ferimento de abertura com um bisturi, um cirúrgica, algo assim muito, muito especializado, algo muito sério, de uma maneira que não abre o animal todo, né? Eles fazem uma perfuração e por aquela entrada eles retiram todas as substâncias que interessam, tipo sangue e outras coisas mais, né? Então vejam que nós vivemos no momento presente numa situação bastante complicada, né? Nós já estamos cientes da presença desses seres conosco, já estamos cientes da presença deles, mas nós não temos ainda a noção de quem é quem, né? Quais as intenções dessas criaturas, né? É muito triste isso, né? Então, muitas mulheres foram forçadas a ter relações, né, com esses seres assustadores e tal. E homens também, né? Homens também, né? Tudo muito chocante e que causam traumas profundos. Isso causa mesmo, né? As mulheres também podem ficar estéreis. Com o contato com eles, eles podem retirar óvulos e tudo mais da mulher. A mulher fica estéril. E o homem também pode ficar estéril, dependendo da intenção, né? Isso é muito triste também, né, gente? Bem, esses implantes que são colocados, né, hoje em dia, né, agora parece-me que está um pouco a questão abdução, parece-me que que deu uma parada, né? Não estão acontecendo tantas abduções como aconteciam há uns tempos atrás. Haviam relatos e relatos e relatos seguidos, né? Assim como os implantes, mas ainda existem muitos relatos, estão acontecendo ainda muitos relatos com a questão dos implantes chips, ou seja lá o que for, qualquer tipo de elemento desconhecido que é colocado dentro do organismo de um ser humano é considerado algo não natural, não é?
E qual a finalidade desses implantes e tudo mais, não é? A explicação que dão é que é para monitorar o indivíduo. Então, né? Todos aqueles que têm um implante são o quê? São monitorados por eles. O que significa isso? Que essas pessoas, tudo que ela faz, onde ela está, com quem ela se relaciona, a sua vida social e tudo mais, é vista lá por eles, né? Mas por quê, né? Nós ficamos assim intrigados, né? Qual a finalidade disso? Qual a intenção disso? Isso é importante para eles? É tão importante assim? Né? É muito interessante. Existem aqueles também que são seres que vêm e eles ficam nas matas, né? Colhendo sementes, plantinhas e eles levam isso para algum lugar. Também é muito interessante essa questão, que dá a impressão que eles estão fazendo um outro planeta, uma produção de vegetação, com questão até animaizinhos pequenos que levam, e parece-me, e eles levam mesmo. Tem um caso muito sério esse, do homem que criava coelhos. Ele tinha uma criação de coelho bastante grande, né? E um belo dia, no entardecer, ele está saindo do local lá onde ele tinha muitos e muitos coelhos ali. Ele está saindo só, um criador, né? Ele está saindo dali, e de repente, na estrada por onde ele está passando, chega uma nave, se apresenta ali do nada e descem dois seres, né? Esses dois seres vão se aproximando e o homem fica paralisado, como sempre acontece isso, e eles, de uma certa distância, falam com este homem que eles querem dois coelhos. Olha só, e que se ele desse esses dois coelhos, que ele seria liberto e tudo mais, mas que ele teria que ir lá buscar os dois coelhos e trazer numa gaiola, de preferência numa gaiola. Olha só. E o homem, então, numa situação daquela, está paralisado. Eles soltam o homem, vai lá, busca os dois coelhos e traga para nós. Olha só que coisa interessante. O homem foi, né? Assustadésimo, evidentemente, pega os dois coelhos, né? Lebres, coelhos, o que eles pediram, colocam numa gaiola, em duas gaiolas, e eles pedem que ele coloque numa certa distância e que se afaste, vire de costa e vá embora, não olhe para trás. E foi o que ele fez, não é? Ele pega, coloca lá as gaiolas com os bichinhos e ele vira de costa e se afasta. Passado algum tempo, ele volta, né, para ver o que aconteceu e as gaiolas já não estavam mais lá. Então, veja qual o interesse desses seres em levar uma espécie, né, para onde, por quê e para quê, que nós não sabemos mesmo. É uma coisa. Então, existem esses seres que são chamados os coletores, né? Eles vêm mais para pegar ervas, sementes, e parece que estão levando para um outro planeta, para um outro local, para que aquilo se reproduza de alguma maneira. Interessante, não é? Mas que existe. Inclusive, a minha mãe teve um avistamento desse, ela contava, ela trabalhava não, o sítio era do pai dela, né? E eles trabalhavam para o pai mesmo, ficavam ali na coisa do café lá, que eles faziam, né? Plantação de café e tudo mais. E ela viu mesmo uma nave prateada, minha mãe sempre contava isso, né? E dois seres desceram e eles olharam para ela ficou distante, ela era uma menina, não era nem uma mocinha ainda era uma menina.
E ela ficou parada, olhando, eles não fizeram nada. E ficaram recolhendo sementes e plantinhas e não sei o quê. Depois entraram naquela nave, ó, foram embora. Vejam que coisa interessante, né? Isso aí são perguntas, são questões que nós fazemos e que nós não temos respostas ainda. Quem sabe um dia nos darão respostas de tudo isso, não é? Negócio, né? A criação de seres híbridos, né? Meio humanos e meio alienígenas. E nós sabemos que hoje eles estão aqui junto conosco, já estão aqui, né? Eles estão aí passeando entre nós. E por quê, para quê e quando que a coisa será revelada, não é? Essa é uma grande pergunta que nós temos e que vai ficar aí no nosso pensamento até quando, né? Que nós seremos e teremos todas as explicações de tantos mistérios que estão acontecendo. Essas pessoas, ao voltar ao lugar de origem, ficam presas no medo e muitas perdem a consciência ou até a razão. É muito triste isso. Então, nós temos relatos, né, de pessoas que passaram por tremendas experiências com estes seres e que nunca mais foram as mesmas. Sua mente, né, a mente ficou totalmente transformada, nunca mais voltaram a ser as mesmas pessoas, né? Hoje somos visitados constantemente. As naves já não se escondem de maneira alguma, né? Ainda hoje vi um documentário de avistamentos, meu Deus do céu, imensos, 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 lá no mar, né? No mar, em cima do mar, né? De um barco ali, os caras ficaram filmando imenso, né? O formato de um charuto gigantesco, e o que eles disseram, provavelmente ali embaixo haveria uma base, né, deles, e eles estavam ali trabalhando de alguma maneira, né? E eles não se preocuparam nem um pouquinho de sumir, coisa nenhuma, ficaram parados, as pessoas filmando, e é assim que estão acontecendo as coisas, né? As coisas estão desse jeito, né? Não há mais a preocupação, porque antes a preocupação era, eles os avistamentos eram a maioria feitos na parte da noite, não é? Hoje não, é qualquer horário, né? Não, e fora os aviões que também estão sendo acompanhados, né? Por estas naves, muitos e muitos e muitos e muitos e muitos estão acontecendo, né? São naves de todo jeito, gente. É aí que está, né? Outro mistério. Que raças que são, civilizações são essas, né? Que realmente tudo para nós como foi dito, enigmas, né? São enigmas ainda aqui do nosso planeta, que nós não temos respostas ainda, né? Já sabemos a presença deles aqui entre nós há milhares de anos. Quando a gente estuda, né, vamos chegando numa conclusão que a coisa não começou de hoje, já começou de muito tempo, né? Já sabemos a presença deles aqui há milhares de anos. Muitos foram, muitos ficaram, aquela velha história. Eles são os donos do planeta e nós somos os intrusos. Ai, 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 meu Deus! Isso que é cruel! Nós somos os intrusos e eles são os donos do planeta. Então vai chegar uma hora que, ó, saiam, vão embora, que aqui nos pertence. Ai, ai, ai. Eles são os donos do planeta, né? Não tem jeito, né? Mas nós humanos somos sementes estelares. Isso que é importante. Isso nós sabemos, né? Que já aconteceu aqui, teve uma civilização, nós fomos talvez criados por eles, ou então nós já viemos mesmo por meio de meteoros, meteoritos, e que sementes estelares foram jogadas aqui, e são tantas as versões, né, da origem do homem, e nós ficamos entre a cruz e a caldeirinha. Não sabemos as verdades de maneira nenhuma, né? Sabemos que os humanos são sementes estelares e um dia não ficaremos mais aqui.
também tem essa, né? Nós estamos numa transição planetária e, diante desta transição planetária, nós sabemos que o planeta está, né, respondendo ao projeto Terra, aquilo que foi proposto. Então, o planeta está se desmanchando. E o que irá acontecer com nós humanos? Claro, né? Não ficaremos aqui de maneira alguma. Seremos levados, né? Encaminhados, talvez, né? Para outros lugares, vai saber para onde que nós iremos, não é mesmo? É isso aí. É tudo uma surpresa, não é? Tudo é uma grande surpresa para nós, não é? Sei lá, desculpem. Bem, nós seremos modificados, né? Isso nós sabemos. Haverá uma mudança tão grande no nosso organismo. Aliás, nós já sentimos hoje que estão acontecendo mudanças, né? No nosso corpo, com questão a muitas coisas, né? Nós deixaremos de ser essa pessoa tão densa para se transformar numa pessoa mais sutil, mais leve, totalmente leve, porque nós, para passarmos desta dimensão para uma outra dimensão, evidentemente que nós não podemos levar esse corpo. Tá? Isso aqui é um empréstimo, né, que tem tempo de validade, e quando expira a validade, logo. Né? Então, somos levados espiritualmente para um outro lugar. E nessa questão da transição planetária, lógico, né? Todos nós, de alguma maneira, todos nós, não digo que eu talvez não esteja, mas os que estarão aqui já estarão muitíssimo modificados, né? As coisas vão acontecer gradativamente, haverá uma mudança, vai começar a mudança, já estão até, inclusive já estão acontecendo mudanças no DNA das pessoas, né? As pessoas terão modificações do maxilar, da mandíbula, da questão dentes, os olhos, vejam só, as mãos, essa questão dos nossos dedos, os ossos irão se modificar bastante. Hoje, muitas pessoas já sofrem com dores, muitas dores nos ossos, porque já estão sendo mexidos, já estão sendo modificados. Então, as pessoas sentem dor. Por quê? Porque o nosso organismo, que a nossa anatomia será totalmente modificada. Né? Perderemos os pelos, não teremos mais pelos em lugar nenhum, não é? A nossa pele será modificada, né? Tudo aquilo do nosso corpo que pode entrar em decomposição não acontecerá mais, né? Serão todos esses órgãos e tudo que pertence ao ser humano será modificado, né? Então, nós devemos nos preparar para isso. Vamos nos preparar principalmente na nossa expansão de consciência, a nossa espiritualidade, nos prepararmos mesmo, fazer o melhor possível enquanto estivermos aqui, falar coisas melhores para as pessoas, motivando as pessoas, ajudando aos outros, não é? Aqueles que já têm uma abertura de consciência, por favor, façam uso da sua inteligência, da sua sabedoria para ajudar as outras pessoas. Isso aí é muito sério. Os tempos estão chegados, minha gente, e tudo muito rápido. O relógio está correndo barbaridade. Falando em relógio, eu preciso ver a hora, e eu esqueci desse detalhe. E eu vou dar uma olhadinha, porque eu tenho tempo. Bom, vamos lá. Os tempos estão chegados e tudo muito rápido, né? Temos que nos preparar, sim, para a grande mudança. Isso é muito sério. Temos que nos preparar para a grande mudança. Lógico, é uma mudança intensa, uma mudança muito grande que vai acontecer
tanto no planeta, o planeta vai realmente chegar no limite, e nós que estiver, quem sobreviver a tudo, né, será resgatado de alguma maneira, será cuidado de alguma maneira, será recebido em outros lugares, e assim nós sabemos que nós temos aí seres muitíssimo evoluídos que estão aí na preocupação de ajudar a humanidade. E é isso que nós devemos, né, nos firmar nesta situação. Pensando assim, não estamos sozinhos, não estamos abandonados, apesar de todas essas coisas que eu falei, de todos esses seres que poderão não ser do bem e que estejam presentes, mas muito pelo contrário, nós temos uma grande quantidade de naves, de seres maravilhosos que estão aqui para nos ajudar. Então, vejam só, e como que nós podemos irmos nos preparando para esta grande mudança? Orando muito, a oração é tudo. Em tudo que vamos fazer, vamos orar primeiro, vamos nos conectar com o nosso divino, né? Com o nosso mestre, cada um tem a sua, não é? Mas nós não devemos nunca, de maneira alguma, nos afastar nessas nossas crenças. Então, sempre orando, oração em primeiro lugar. Mantras, quem gosta de mantras, quem gosta de incenso, quem gosta de cânticos religiosos, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Isso tudo só faz bem, não vai fazer mal para ninguém, não é? A preparação espiritual no momento é muito grande. Então, é o que eu digo para vocês, né? Essa minha live falando a respeito dos contatos imediatos, né? Ela é muito séria e muito importante. Devemos sim ficar muitíssimo ligados que isso já está acontecendo e muito breve teremos uma surpresa muito maior, né? Que nós sabemos disso, e devemos, então, ficarmos já preparados para isso. Sejamos fortes, sejamos pensamento positivo, sejamos, enfrentamento, sem medo, e muita humildade, muita caridade, que isso faz parte da nossa da humanidade, daquilo que foi proposto para nós, tá bom? Então, eu fico por aqui hoje. Eu agradeço a todos vocês que estão aí me vendo e voltarei na próxima semana. Um grande beijo, até a próxima.